Queridos, eu fiz dois sermões e vou continuar fazendo sobre os ensinos que a gente que recebe da criação, né? Do relato da criação. O Gênesis capítulo 1, a gente tem o primeiro relato da criação, Gênesis capítulo 2, a partir do verso 4, a gente tem o segundo relato da criação, no capítulo 13 a gente tem o evento da queda e suas repercussões, e no capítulo 4 também as repercussões da queda. Domingo passado, eu falei sobre a proposta de relacionamento com Deus, marcado na criação, e hoje eu quero falar sobre o relacionamento com a natureza, porque eu acho que, assim como a gente nunca se viu responsável por isso, pelo cuidado. A gente se vê, a gente ouve, e a gente ouve na igreja, vontade. Porque quando desde que a gente é criado na igreja, a gente ouve sobre a necessidade de um bom relacionamento com Deus, isso a gente sempre ouve, e a gente sempre ouve sobre um bom relacionamento com as pessoas, inclusive a gente ouve também sobre a necessidade de cuidá-las, de cuidar dos mais frágeis. Agora, com relação à natureza, a gente não ouve nada, não é verdade? A gente não ouve, a gente não se sente responsável pelo cuidado da natureza que nos cerca. A gente não se sente. A gente não recebe esse tipo de informação. Eu mesmo, quantas vezes preguei aqui sobre isso? Quase nenhuma, se é que eu já preguei. Posso ter pontuado. E a gente não se percebe. Agora, quando você vai para o relato da criação, e aí eu vou pedir a participação de vocês, tá? Capítulo 1, verso 26. Quem achou, lê para a gente. 1:26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. A proposta da criação é que o ser humano dominasse sobre a natureza. A ideia de domínio na cabeça da gente é uma ideia de exploração. Eu domino sobre você, você faz o que eu quero. Mas se você pensar num domínio de Deus, o domínio de Deus, conforme expresso na criação, passava por uma atitude, por uma iniciativa divina de produzir o bem ao ser humano. Então Deus, no seu domínio, cria um jardim. Deus, no seu domínio, cria companheira para o Adão que estava solitário. Deus, no seu domínio, cria condições de sobrevivência para o ser humano. Então, a lógica do domínio, segundo a criação, é uma lógica em que o ser humano se percebe mais potente, portanto, domina, mas não utiliza esse domínio para o mal do outro. Utiliza esse domínio como força de produção de bem. Entende? Essa é a lógica do domínio divino. Então, o domínio tem como pressuposto uma responsabilidade maior, esse cuidado e esse domínio implica numa relação de cuidado e amor, e nessa iniciativa de produção de bem. O que aconteceu com o pecado? O que aconteceu com o pecado é que a nossa noção de domínio foi uma noção de exploração e de destruição.
Percebam que o texto, ele não tem uma pretensão de literalidade, não é que havia um jardim, que Adão e Eva, não, é uma história contada para passar ensinamentos teológicos, né? Percebam que a consequência do pecado é o surgimento da cidade, porque a cidade só desenvolve pela destruição do jardim. Não tem jeito. Outrora, quando isso aqui era um rio, tinham árvores aqui. A cidade cresceu, o rio ficou subterrâneo e cortaram-se as árvores. O prédio que você mora, tinha árvore ali que foi cortada para subir o prédio que você mora. A cidade é o fim do jardim. É óbvio que tem cidades que mais verdes, com mais jardins, com mais árvores, e cidades que são absolutamente secas, né? Mas, de qualquer maneira, e essa é uma da consequência do pecado, é o fim do jardim. E aí, a ideia do domínio humano passou a ser um domínio orientado pelo lucro, né? A gente olha para a natureza como um meio de obtenção de lucro, até o nosso modo de raciocinar. O uso do solo, o uso dos espaços, o uso dos recursos naturais. A gente pensa no benefício pessoal e a gente até consegue justificar até, por exemplo, o nó. E aí, no relato da criação, a gente vê como que o pecado vai criando alguns nós na existência humana. Eu acho que um grande nó é, por exemplo, o veneno, que a gente usa na comida, né? Que o agrotóxico é um veneno, que mata seres humanos, e vai matando aos poucos a gente sabe disso, né? Vai gerando câncer e tantas outras doenças pelo nosso comer, e a gente fica nesse limiar, usa, não usa, se usa pouco, dificulta uma produção em larga escala. Perceba, e o Brasil é um país com fronteiras abertas, né? Excessivamente abertas para o uso desses venenos. Percebam que a gente, como decorrência do pecado, a gente chega numa situação que a gente fica meio que marcado pelo mal, sem solução, entende? Com soluções muito complicadas. E aí, meus amados, eu quero dizer para mim e para você, que assim como, porque a gente pode fazer isso, tá? A gente pode ter uma espiritualidade, que chute aí, que ignore os pobres, que ignore quem está sofrendo. A gente pode ter isso? Pode. Tem a teologia da prosperidade que é exatamente isso. A gente pode ignorar o sofrimento e dizer que o sofrimento é solucionado por Deus, pela fé em Deus, e se não está solucionado é porque você tem um problema de fé em Deus, então não precisa fazer nada, porque está tudo na mão de Deus. Eu posso ter uma espiritualidade assim, mas é uma espiritualidade marcada pelo pecado. De igual forma, uma espiritualidade que ignora o domínio sobre a natureza, também é uma espiritualidade marcada pelo pecado. E me parece que um dos graves problemas que incide na nossa espiritualidade, na superficialidade da nossa espiritualidade, eu estou falando de mim e de você, é que a gente não percebe a integralidade da proposta de Deus na vida da gente. Porque quando, hoje, está batendo na porta, né? A gente pensou que os efeitos climáticos seriam nas próximas gerações, já chegou.
né? Mas a gente pensa que é possível uma conexão com a vida e com Deus e com o projeto divino, ignorando isso. O que eu quero dizer, a partir do relato da criação, é que nós fomos feitos para dominar, e dominar é cuidar assumindo a sua responsabilidade. Qualquer recusa disso, na lógica da criação, é um caminho pecaminoso. E um dos grandes desvios de fé da igreja cristã é o não reconhecer o seu papel. E, muito provavelmente, essa é a sua realidade e a minha. Nós não fomos orientados e nem despertados a isso. E os grandes da fé, nos seus relatos, e muitos deles, têm na conexão à natureza um dos caminhos de uma espiritualidade mais sustentável. Entende? Não por acaso, as orações ao ar livre, enfim, na natureza, produz e fala tanto com a gente. Outra coisa é que no capítulo 2, verso 15, fala de um cuidado, né, que o ser humano foi colocado no jardim para cuidar e cultivar. Eu tenho domínio, então eu tenho como tomar iniciativa, e essa iniciativa é marcada pelo cuidado, né? Pela produção aqui do bem e pensando nas necessidades que esse cuidado me traz. Isso leva a uma perspectiva de pensar na coletividade, na produção que envolve a todos, porque a natureza é um bem que é comum, e isso é uma outra questão. A nossa espiritualidade, ela é individualista. Na lógica da criação, não existe a possibilidade dessa espiritualidade individualista. E é uma outra questão que compromete a nossa caminhada de fé. Outra questão. Pode parecer que eu estou falando assim de teoria. Eu não estou falando de teoria. Eu estou falando que se a sua espiritualidade envolver só você, o cuidado de si, e não o cuidado do coletivo, você não vai conseguir acessar o projeto de Deus para a humanidade e para você. Porque quando você vai para Jesus, por exemplo, toda a espiritualidade proposta por Jesus, qual é? É de encontro com as pessoas, é de produção, de cuidado. A espiritualidade cristã, ela é uma espiritualidade essencialmente de cuidado. E cuidado, se a gente usar a inteligência, ela é coletiva. Por quê ela é coletiva? Porque para você fazer bem a uma pessoa, você precisa da política pública. Né, Vilma? Não foi isso? Foi ajudar uma pessoa, como que vai ajudar? Aí tem política pública, conseguiu, está bem hoje. É coletivo, entende? Para fazer o bem a quem está vulnerável, a gente só faz numa perspectiva coletiva. A gente está orando aí pelo seu João, para a cirurgia dele. Isso passa por investimento público na saúde, isso passa por uma correção nos processos, isso passa por uma série de coisas. Perceba que a produção de bem, ela tem uma dimensão que é coletiva. Se a gente perder essa noção de que a nossa espiritualidade é uma espiritualidade que é coletiva, pensando no bem do que nos envolve,
e no que nos envolve, relaciona necessariamente também o cuidado da natureza, a gente se perde. Só que isso não nos afeta tanto, não mobiliza a gente. Aliás, a gente está muito indiferente ao que é do outro. Uma fala de uma pessoa de telemarketing, apesar que hoje quase ninguém mais recebe, mas irrita mais a gente do que uma pessoa em situação de rua sendo humilhada. Irrita mais a gente o atraso em alguma situação banal do que, vou estar falando de natureza, do que o corte de árvores e a destruição das coisas. A nossa espiritualidade está ficando cada vez mais individualista, e nesse processo a gente perde a capacidade de viver o que Deus propõe. E quando eu digo isso, eu estou dizendo que a proposta de paz do Evangelho só acessa quem se envolve no cuidado. Sabe aquela proposta toda, né? Eu vou guardar teu coração. Ou Paulo que fala, o fruto de caminhar com Deus é paz, alegria e tal. Isso é para quem percebe que a espiritualidade, ela é coletiva. O Pai é nosso, o pão é nosso, o pecado é nosso. Para quem o Pai é meu, o pão é meu e o pecado é meu, não acessa a nossa paz. Entende? Porque a espiritualidade cristã, ela é coletiva, ela é de cuidado, desde a lógica da criação até o resgate feito por Jesus. Tá? E aí, Deus chega para o ser humano, e nesse relato da criação, e fala assim, olha, ô Adão, dê nome a todos os animais do campo. Lá no capítulo 2, versos 19 e 20. Dê nome, todo nome que você der, esse vai ser o nome. O ser humano seria responsável por integrar a sua vida com a vida da natureza. Ele não era o domínio, aquele que domina. Ele tinha a responsabilidade de dar nome, de produzir sentido para tudo aquilo que o envolvia. Tudo aquilo que o envolvia. A natureza não é algo a ser ignorada, é algo a ser integrada à existência. Essa dotação de sentido, essa produção de sentido, porque quando a gente dá nome, a gente faz um movimento de entender o lugar daquele objeto, que eu vou dar um nome, e eu vou nominar para localizar o sentido e a utilidade, o que ele faz, como se relaciona. Eu vejo o sentido e eu produzo esse sentido. Dada a sua posição de domínio, o ser humano tem a responsabilidade de dar sentido para o que nos envolve. E o que a gente faz não é produzir sentido. A gente ignora. Às vezes a gente vê a natureza como um problema a ser sufocada, a ser ignorada e como algo a ser superado, como um mal. O que eu quero pontuar nessa questão é que a gente tem uma responsabilidade de ver como a gente integra o que nos cerca na nossa espiritualidade. E nesse aspecto em particular, eu acho uma pena e um desvio que a nossa igreja,
como a maioria das igrejas. Simplesmente ignore tudo isso. Porque a gente ignora tudo isso. A gente não orienta as pessoas que aqui frequentam a cuidar e a se responsabilizar pelo que nos cerca. A gente não orienta e não estimula que nós tenhamos responsabilidade com o cuidado. E o pior é que, por esses jogos políticos que a gente vive, a gente coloca essas pautas como se fossem pautas ou da esquerda, normalmente da esquerda, mas que não faz nenhum sentido isso, gente. Absolutamente nenhum sentido. O cuidado da natureza, assim como o cuidado dos pobres e de quem sofre, é um movimento tipicamente cristão. Aliás, eu acho muito difícil que a gente consiga, nos tempos atuais, dar visibilidade ao nome de Jesus sem assumir pautas sociais e pautas ambientais. Porque senão o discurso fica profundamente contraditório. Profundamente contraditório. A gente diz assim, olha, Deus é criador de todas as coisas, mas eu não estou nem aí para a criação dele. Deus ama todos, mas eu não estou nem aí para quem está sofrendo. Não é contraditório? Eu gostaria de desafiá-lo, e a desafiar-me também, a imaginar a espiritualidade como uma tentativa de construção de jardins, não só existenciais como práticos. Quando Jesus é questionado sobre o divórcio, ele fala assim, olhem para a proposta da criação. Olhem para a proposta da criação. Não que ela seja executável, porque a proposta da criação, ela não é realizável. A gente não tem como viver no jardim. A gente não tem como viver dentro daquela igualdade que havia, né? Era uma relação de profunda igualdade. A gente não tem como ter aquela relação de intimidade ingênua com Deus. Não tem mais jeito, o pecado está aí. Mas ela é como uma referência de espiritualidade para a gente. E a referência de espiritualidade para a gente não é da confusão do urbano, é do acolhimento do jardim. A gente precisa pensar na produção de espaços verdes, de convivência com o verde, de valorização da natureza, dos animais, de ter um discurso e uma prática de defesa da natureza, assim como a gente tem um discurso de defesa dos seres humanos. Porque nós, como seguidores do Criador, defendemos a criação. Se há um caminho para uma espiritualidade mais viva e intensa, sincera, profunda, de intimidade com Deus, como a gente cantou, é uma espiritualidade que é coletiva e que integra a proposta divina. Que Deus nos abençoe, que a gente consiga perceber o quanto a gente precisa de integração, de envolvimento e de responsabilização do cuidado com a natureza. Semana que vem a gente vai dar continuidade a esses ensinos da criação, mas a gente vai falar em particular e já mais na relação interpessoal. E na relação interpessoal tem alguns temas que são muito interessantes que são trazidos da criação. A relação de igualdade, homem
e a consequência do pecado. Mas, enfim, a gente vai dar prosseguimento a isso. Tá? Perceba que a criação, segundo Jesus nos ensinou, é referência para a nossa espiritualidade. Então, se você tiver num dia mau, não conseguindo enxergar Deus, tem 2 dicas da criação. Cuide dos outros. Jesus até falou, né? Você quer me encontrar? Faça o bem aos outros, porque quando você faz os outros, você está fazendo a mim. Você me encontra quando você cuida dos frágeis. Você quer se encontrar com Deus? Vá para o jardim. Porque a espiritualidade cristã, ela é integrada à criação de Deus. É mais eficaz do que vir à igreja. Então não vou à igreja? Lógico que não. Eu estou falando que é mais eficaz. É mais eficaz. Porque aqui a gente pode se distrair e até pensar que é possível uma espiritualidade não integrada, não coletiva, não cuidadosa, individualista. E o que Deus deseja é que quando a gente se entrega e se integra, a gente o encontra. E a gente vem para aqui, coletivamente, para adorar, exaltar e aproveitar o momento juntos. Entende? Espiritualidade nos lança à coletividade e a uma integração com a criação. Que Deus nos abençoe e que eu aprenda a essa espiritualidade, porque eu não aprendi. Que você também o faça e que a gente busque isso. Deus, eu peço que o Senhor nos abençoe, nos conduza, nos dê graça, direção. Deus, eu peço que eu siga isso que vem como ensino de um reconhecimento do meu poder, de assumir o meu protagonismo que eu e cada um aqui tem diante da natureza e a possibilidade de ação coletiva. Que eu e cada um aqui reconheça que a nossa espiritualidade é uma espiritualidade de cuidado. Que a gente entenda, Deus, que só dá para te seguir em fidelidade quando a gente está empenhado no cuidado. Eu peço, Pai, que o Senhor nos ensine que só há fidelidade quando a gente está integrado à preservação do jardim e à valorização dele. Dá-nos a sabedoria, Deus. Dá-nos uma prática coerente. Louvamos o teu nome. E eu peço perdão, Pai, porque no fundo a igreja é a IBCN, inclusive. A gente simplesmente ignora tudo isso. E isso é um erro. E eu peço que o Senhor mude o nosso modo de pensar e de agir, e que surjam aqui nessa igreja ações concretas de defesa da natureza, de uma postura mais coerente com o uso dos recursos, com um discurso que honre o teu nome, valorizando a criação que o Senhor fez. Afinal, nós somos seguidores do Senhor, o Criador de tudo que há. Então, eu peço que o Senhor nos haja em nós e nos abençoe em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. É isso, queridos. Deus nos abençoe, nos conduza, nos encha da sua graça e que a gente tenha uma semana abençoada por Ele. Amém?